Começa agora, na Mundial, programa Mistérios do Universo, criado e apresentado pelo pesquisador e professor Tony Hitchell, trazendo várias experiências descobertas através de suas iniciações vividas em diversos povos do mundo, revelando mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana, para você buscar sua prosperidade com a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento e ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. Saudações, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Estou aqui, professor e pesquisador Tony Hitchell, para quem não me conhece, começando mais um programa Mistérios do Universo, aqui nessa noite de sábado na capital paulista. Você que gosta dessa rádio, com certeza tem ótimos comunicadores, e eu sou o comunicador daqui que fala sobre coisas misteriosas ligadas à evolução humana, ligadas principalmente à física quântica e principalmente ao despertar humano. Meus anos de pesquisas foram muito especiais porque hoje essas pesquisas são praticamente realidade. Tudo que era tese, tudo que era apenas ideias, hoje se torna realidade na vida das pessoas. E é muito gostoso, né, depois de algumas décadas, quando a gente começa a lembrar como foi a trajetória, quando eu começo a entender, né, cada passo que eu dei na minha vida. Hoje eu me sinto muito orgulhoso, muito feliz. Talvez você que está me ouvindo agora possa até achar um pouquinho de egocentrismo, mas isso faz parte, né? Como bom italiano, a gente sempre fala que é o tempero do brodo, né? O tempero de fazer o molho. É realmente uma coisa muito gostosa. Eu falo para vocês, pessoal, o mundo toma proporções incríveis, mas não porque só o ser humano mexe, mas porque existem coisas muito especiais acontecendo a todo momento. Pobre o ser humano ainda que ele acha que ele pode ter domínio de tudo. E é justamente nos mistérios do universo que eu gosto de contar assuntos fantásticos, assuntos emocionantes. E eu falo, por exemplo, do meu canal, né? Você pode acessar ali o canal Web Terapias no YouTube, se inscrever sobretudo, né? Quanto mais inscritos, mais forte esse canal se torna. E, sobretudo, divulgar seus amigos, dar o like. É gratuito, você não paga nada por isso. Mas até eu me admiro do conteúdo que tem lá, né? Outro dia eu estava lá na minha empresa, escutando meu programa, eu ouço meus programas, né? E você de repente vai falar egocentrismo, não é? E chegou um cliente, eu escutando, eu falando ali no YouTube, e aí ele falou, nossa, mas esse rapaz está falando no alto-falante, parece você? Eu falei, não, não é que parece você, parece eu, sou eu mesmo. E eu estava escutando programas que até eu aprendo comigo mesmo. Então eu convido você a acessar ali o canal do YouTube, se inscrever e aprender verdadeiras aulas, como hoje, por exemplo, mais esse programa aqui na Rádio Vibe Mundial. Tem também o meu site webterapias.com.br, webterapias.com.br, web com W, terapias no plural, onde você, ouvinte, vai acessar ali meu leque de trabalhos, de atendimentos, que são coisas muito legais. E tem o método da revocação quântica energética, que foi criado por mim, algo inédito, ninguém faz isso no Brasil, apenas eu, né, trouxe esse método de fora, criado, desenvolvido por mim, né, e realmente tem a ver com esse despertar humano, daqui a pouco falarei mais sobre isso. Tem os atendimentos pessoais, de ambientes, os atendimentos que fazem realmente transformação. E para que serve tudo isso? Por essa quarta dimensão que nós estamos vibrando, que faz parte da teoria que eu falava anos atrás, que muita gente me taxava como doido, os sintomas do despertar, os sintomas do despertar quântico, que foi tão importante, né? Eu dei essas palestras, depois se tornou um curso que eu dei para diversos terapeutas. Eu lembro que isso foi praticamente há 15, 20 anos atrás, e tinha muita gente que desistia do curso e que falava, não, professor, isso que o senhor está falando não tem sentido, imagina que talvez as pessoas possam sair do carro e brigar com outras, será que a pessoa ela pode
passar no sinal vermelho, não respeitar uma placa de pare. Que é isso, professor? Imagina 20 anos atrás, não tinham esses sintomas, né? Eram pessoas que muitas vezes estavam apenas embriagadas ou drogadas e às vezes faziam as besteiras delas, né? Isso acontece no mundo inteiro. Mas infelizmente isso está acontecendo também com pessoas sãs, com pessoas que de repente pode ser você ou com algum conhecido, alguém da família, que está lá numa condição que está normal, não usa droga, não usa nada de errado, se alimenta bem, né? A gente vê isso com atletas muitas vezes, né? Tudo ok, e de repente a pessoa tem um transtorno, uma transformação muito pesada, algo que não tem explicação, né? Não desmerecendo a medicina, mas a medicina trata do nosso soma, que é a nossa parte realmente de cima do corpo, né? E alguma coisa interna, lógico. Tudo que é físico, né? Tudo que é material, a nossa ciência trata, e nossa medicina também. Mas existe algo que faz parte disso, né? Muito mais profundamente, que é a metafísica, e muito mais profundamente, que é a física quântica, e muito mais profundamente que hoje talvez as pessoas ainda acreditem que seja teorias, ou uma ciência vibracional, ou algo que está ligado com campos, né? Que uma das teorias minhas é a teoria dos campos energéticos. Ninguém falava disso há 30, 40 anos atrás. Eu falava isso desde a minha juventude até agora, e isso fez assim belas inserções, né? Entender como que era o mecanismo do que está acontecendo hoje energeticamente. Então volto a repetir, de repente você que está bem de saúde, você que está normal, não tem nada, e acontece algo estranho. Aí você vai ao médico, passa pelos exames, não tem nada. Aí entra aquelas coisas, é estresse, legal, é a palavra mais comum que tem, ou alguns outros transtornos, né? Que eu não sou da área psicoterapeuta, mas tem transtornos que estão ligados realmente com esses campos energéticos. Até mesmo, muito tempo atrás, os transtornos de psiquiatria, né, manicômios e hospícios, tinham muitas pessoas que eram ligadas a campos espirituais muito fortes, né? A própria esquizofrenia ainda é muito pesquisada, pessoas que veem vultos, veem coisas, e eu já fiz isso em programas, né, falando sobre pessoas que são hipersensíveis, que elas têm sensibilidade além da flor da pele, e antigamente eram tratadas como doidas, eram internadas, né? Mas e hoje? Que o mundo, parece que todo mundo tem um livre-arbítrio, todo mundo é leve, todo mundo é livre, solto, saltitante, e todo mundo está sofrendo. E ao mesmo tempo, por trás disso, parece que a gente tem uma tecnologia que reina, como eu falo em física quântica, a modinha da física quântica, até apareceu isso em revista, né? Se eu não me engano, eu nem vou citar o nome da revista, mas falou sobre a modinha que tudo hoje é quântico. Foi logo depois de um mês que eu fiz o programa falando sobre isso. Então será que tudo hoje é quântico? Tudo é fácil, né? Tem aquele filme lá, né? O Segredo. Tudo que você imagina você pode conseguir. Será que é assim? Nossa, imagina se fosse fácil assim. E não é, né? Quando eu falo dos sintomas do despertar quântico, é algo que realmente as pessoas precisam pensar muito sobre isso. Porque tem os dois lados desse sintoma do despertar. Vocês estão vendo só o lado ruim, né? O lado ruim, então, são esses transtornos, por exemplo, da pessoa do nada ter aquela crise de fúria, do nada ela começar a ter dores no corpo, ter problemas de morrer. Muitas vezes é um jogador de futebol tendo infarto. Olha que interessante. O jogador de futebol é um dos atletas mais bem assessorados no planeta, né? Tem várias modalidades esportivas, mas a gente percebe que o jogador de futebol muitas vezes tem um negocinho ali na perna, não joga mais para não piorar para o outro jogo ou para o campeonato. Então tem toda uma assessoria esportiva. Quantas doenças que às vezes as pessoas têm, que muitas vezes só um médico de futebol um médico desportivo consegue achar ali um problema de joelho, de músculo, né? É incrível o conhecimento que eles têm. E de repente um jogador morre do nada e não tem explicação, né? Não são só apenas jogadores, às vezes, final de semana, que é o atleta de risco, mas atletas bons, né? Muitas vezes acontece isso. E o que será que está envolvido? Então está todo mundo assustado, está todo mundo pesquisando, a própria medicina também está pesquisando. E muita gente, como não tem nada científico ainda que se fala 100% sobre isso, acha que é algo que simplesmente não tem explicação, né? Então vão tentar remediar de outras formas. Mas o que eu posso falar para vocês? Toda a ciência tem que trabalhar paralela com outras coisas, com outras informações. Não pode simplesmente ficar taxado no que eu falo, né? Porque eu sou um pesquisador científico também. Ficar naquilo que a gente fala que é apenas a matéria, a energia e o espaço, né?
Então a física normal, a ciência normal fica presa nesses sintomas, né? Mas a gente tem que pensar em abrir essa expansão, né? Por exemplo, hoje em dia se fala muito sobre a briga entre a ciência tradicional, né, que é a ciência evolutiva, e a ciência que está ligado realmente a coisa mais bonita, né, algo que a gente fala que é o design elegante, né, ou o design inteligente. Então uma briga assim muito feia sobre isso, né? Ao invés de se unirem, acaba tendo divergências, porque fala que está misturando religião com ciência, e a gente tem tantas coisas sérias para se falar, né, nesse momento do despertar humano, que se as pessoas parassem, se unissem cada vez mais, não brigassem como elas estão brigando, com certeza a gente teria um despertar maravilhoso de uma humanidade inteira. Imagine 8 bilhões de pessoas no planeta despertando, tendo uma vida mais fácil, mais saudável, mais tranquila. Mas não, a todo momento aquela confusão gerada por informações desencontradas, por crises transformadoras aí, e sobretudo por um sistema que eu sempre falo que é de terceira dimensão, que deixa você preso numa sobrevivência, né, onde pessoas não conseguem mais nada. Muita gente fala às vezes, né, de vamos investir, tá? É fácil, né? Mas e quando você tem pessoas que muitas vezes não tem dinheiro nem para comer? E aí, como que ela pode sair dessa situação? Trabalhar mais? Mas quando a pessoa trabalha 24 horas por dia? Então, pessoal, existem possibilidades, mas também existem limitações. E é isso que a gente precisa como humanos entender, né? E tem, por exemplo, pegar um cientista social italiano, Roberto Paredo, né? O Roberto Paredo, ele falava a teoria da 80-20, né? Que muitas vezes reduz a teoria 90-10. 80-20 é a teoria onde, se você pegar toda a fortuna que existe no planeta e dividir com 100% das pessoas, né? Então pega toda a fortuna e divide com 8 bilhões de habitantes. Depois de algum tempo, novamente, 20% vão estar ricos e 80% estarão sem dinheiro. E por que isso? Porque eles são incompetentes? Não, porque cada pessoa tem uma habilidade. E a gente vê isso nas empresas, né? Tem pessoas mais mentais, mais físicas. E essas habilidades estão sendo deixadas de lado, simplesmente porque todo mundo tem que ser igual, né? É o pacote montado do ser humano. Então, eu já falei isso no programa das mulheres, né? Hoje a mulher deixa até de menstruar porque ela se torna uma pessoa totalmente masculinizada, né? Desde a vestimenta, quando ela se torna uma CEO de uma empresa, uma gestora, uma gerente, né? Aquelas mulheres muitas vezes assumem as coisas da família e ela não tem condições, né? De repente morre o pai, morre o marido e ela tem uma família para sustentar, então ela acaba sendo faz tudo da empresa e não é fácil, né? A gente sabe disso. Por outro lado, soma-se ainda o que acontece com nós homens. Eu falei isso também no Dia dos Pais, sobre a questão do patriarcado, que é o enfraquecimento do homem como um líder, né? E isso não tem nada a ver com feminismo ou machismo, mas também a questão do homem enfraquecendo como homem mesmo, né? Perdendo o ti vital dele. Ti vital, para quem não conhece, é a energia masculina mesmo dele. Então, a mulher, ela está se tornando mais masculina, é uma pena isso. E o homem, ele se torna mais inferiorizado cada vez mais. Então o homem, ele não tem mais aptidão sexual, ele não consegue mais ter virilidade, ele não consegue mais ser forte, né? Então ele começa a ter tendências, que muita gente fala é hormonal, né? Começa a nascer seios no homem, começa a ficar mais fraco. A gente vê os jovens com 30 anos de idade já perdendo cabelos, já ficando com estafa. Você olha para os olhos das pessoas, já estão pretos por baixo. Então tudo isso aí são sintomas realmente que a energia está se acabando da pessoa e está se transformando para uma outra coisa que não é muito saudável. Então imagina uma sociedade desse nível onde nós vamos chegar. E temos depois as crianças cada vez mais sendo influenciadas sem infância, né? Então elas, além dos pais que insistem que elas têm que ser mini adultos, também temos as crianças que elas começam a acessar muita informação fora do tempo. Você que é mais velho vai lembrar que existia uma coisa chamada censura, que muita gente achava ruim. Mas a censura, ela é saudável no ponto que a pessoa não está preparada para assistir aquilo. Então, lembra, tinha filmes que tinham assassinato, tinha filmes que tinham coisas ruins, e as pessoas simplesmente não assistiam, porque era vinculado. A criança era 9 horas da noite, eu me lembro que muita gente falava que no Brasil chegava 8 horas da noite, 9 horas, não tinha mais criança na rua, as crianças iam dormir, né? E isso tinha tudo um porquê, mas muita gente com esse negócio do livre-arbítrio, da liberdade, então você vê crianças hoje acessando lá o celular, tem pais que têm muito controle, parabéns por eles serem assim, mas tem pais que não têm esse sentido, porque não foram preparados também por isso, né?
Então essas crianças elas começam a acessar um monte de coisa e não sabem para onde elas vão. Então começa de repente ver uma pessoa esfaqueada, ver uma pessoa lá que está cheia de sangue, está machucada, ver um acidente, ver uma violência, ver uma arma na mão. Imagina como essas pessoas podem estar daqui uns anos. Será que a gente pode falar isso? Né? Então é muito sério, pessoal. De um lado, toda a liberdade, mas ao mesmo tempo sem controle. E a gente sabe que potência não é nada sem controle. Então, como queremos um novo ser humano que além de vive uma terceira dimensão, que ela foi guiada por uma libertinagem, por uma bagunça total e uma inversão total de valores, porque eu posso acrescentar uma teoria minha, que foi uma pesquisa muito poderosa, que chama Anomalia Humana, que vem desde o que o ser humano existe, porque minhas pesquisas elas são profundas, não é uma pesquisa só de planeta Terra, é informação extraterrestre também, alienígena nessa pesquisa, é a origem do homem no planeta Terra, e não é essa origem que você aprende na ciência só, é uma ciência muito mais profunda. Eu sou a favor do design inteligente, eu não acredito que o homem seja a evolução de um macaco, minha bisavó, minha tataravó não foi um gorila. E as pessoas acham que é isso, né? Então a briga vai ser assim. Eu acredito e tenho experiências pessoais e vejo pessoas muito sérias falando sobre isso, que a teoria da evolução de 150 anos de Charles Darwin já teve o tempo para ser provada que tem coisas que não tem como explicar. Então em nenhuma raça como o ser humano que está há milhões de anos aqui no planeta, né, ou milhares, não importa como você acredita, tem gente que acha que o planeta começou há 6.000 anos atrás, mas existiu muito mais antes, né? Porque eu tenho acesso a culturas antigas, né? Minhas vivências pelo mundo me permitiu ter acesso a culturas muito antigas. E essas pessoas, elas não eram macacos, né? Não eram símios, não eram pessoas que não tinham nada de sentido. Então, olha pessoal, como que é sério. Eu sempre uso como base o Egito, né? É engraçado que as pessoas vão para o Egito, elas têm uma visão, né? Elas vão lá para o Cairo, elas começam a olhar as pirâmides e elas mal imaginam que de frente com a pirâmide tem o Cairo, que é uma cidade extremamente pobre, que tem um sentido daquilo ser pobre para ninguém ter acesso realmente a essa informação da história humana ali, né? Quando a gente fala de Egito, a gente pode replicar isso para os dias atuais, porque Egito tem o nome codificado de escravidão. E a escravidão que o ser humano vive hoje, nessa terceira dimensão falida que estão tentando manter, vivendo uma energia de quarta dimensão. Mas ao mesmo tempo que a pessoa chega no Egito, né, eu quando viajei para o Egito algumas vezes tive acesso a conteúdo que eram magníficos. Hoje não, hoje é tudo coisa ligada a turistas, né, ficou bem comercial, mas na época que eu ia a gente tinha contato com professores, com pesquisadores, então a informação era muito contundente. Então muitas coisas que eu via na África com outros povos, quando ia na África conhecer o Egito, nossa, aquilo era muito fácil de entender e essa história nunca é contada. Mas sobretudo, de onde vêm todas essas coisas, né? Para que existiam as pirâmides e outras coisas ao redor? E assim a gente vai, né? Seguindo coisas muito especiais, coisas, por exemplo, de outros povos que não falam nas histórias, né? Eu ainda vou fazer programas de povos que foram simplesmente excluídos na história, não são falados. Então são informações muito distorcidas, né? Hoje o que você vive, a história que você vive de alguns anos para cá, você pode perceber, não está bem contada, né? Principalmente com questão à política. Muita gente fala, puxa, mas seu programa não fala de mistérios do universo, por que o senhor está falando tanto de política? A política faz parte da história humana também, né? Desde a época de Grécia, Roma, né, o que aconteceu. E o Brasil estará no livros de histórias, né? Nesses livros de histórias estará essa história brasileira, porque o Brasil faz parte desse novo povo que vem para cá, né? Essa nova raça que a gente fala, que é a raça ariana, que ela vem de toda a evolução humana, né? O povo Atlantes, né? Os povos que vêm para o planeta Terra, toda essa coisa que você de repente acha que é teoria, mas foi realidade. Então, pessoal, nós não temos como negar, há algo diferente no ar. Essa história, por exemplo, de alguns anos atrás está totalmente distorcida, né? E coisas que estão acontecendo agora também estão sendo distorcidas. E você o que está vendo é simplesmente o que está sendo colocado, mas você pesquisa a fundo a realidade? Lembra que alguns anos atrás eu fazia o programa Reconectar e Curar com a doutora Patrícia Lamar, aliás eu faço ainda, né? Que é toda segunda-feira, você pode nos ouvir, eu e a doutora Patrícia Lamar, e todas as sextas, segunda ao 12h30 e às sextas às 8 da manhã, um programa maravilhoso que fala de cura e reconexão, e eu sou convidado especial onde eu falo sobre física quântica e também sintomas.
E nessa questão do programa eu sempre falava, uma falsa crise que foi pregada às pessoas, né? Não existe crise, não existe crise. E hoje você vive a crise, né? Olha que coisa interessante, totalmente montado, numa época que o mundo estava com grandes granas, com grandes dinheiros acontecendo, e o Brasil parado. Por que será? Né? E hoje você tem uma quarta dimensão na melhor terra do mundo, né? Eu posso garantir para você que o planeta Terra hoje tem o Brasil como a melhor terra do mundo, a famosa terra prometida é o Brasil, né? E você numa dessa acha que tem que sair daqui, né? Você está sendo expulso por causa de tantas coisas. Por que você não toma posse do seu Brasil, não toma posse da realidade que está aqui? Será que você vai acreditar só em mimimi? Vai acreditar numa política que está transformada? Vai acreditar em tantas coisas que são erradas? Ou você vai acreditar num Brasil que é um dos maiores produtores de agronegócio do planeta? Você vai acreditar num Brasil onde tem as maiores riquezas naturais e as riquezas minerais? Está aí a briga que tem no Brasil, né? Agora a questão do petróleo sendo jogado ali nas praias, tudo para você repensar. E sobretudo essa questão de Amazônia, né? Por que querem tanto a Amazônia brasileira? Eu falei da África, que é rica em diamantes, é rica em coque, em carvão, é rica em minerais, e aqui, em ouro, né? E aqui no Brasil que nós temos a floresta amazônica, quem interessa tudo isso? Então a gente precisa repensar muito sério quando você desistir das coisas. Então olha que confusão que está na cabeça sua. De um lado você está querendo desistir de tudo aqui, quer ir embora do Brasil e entregar isso aqui de mão beijada para as pessoas. E do outro lado, né, você está vivendo uma terceira dimensão mentirosa, onde você podia estar vivendo a quarta dimensão. E o seu corpo está sofrendo com isso porque você não tem ideia do que fazer. O sofrimento seu é muito maior do que qualquer outra coisa. O que você está passando não dá para entender, né? É morrer de sede em frente ao mar. E por que será? Né? Sua família sofrendo, pessoas sofrendo. Por isso que eu falo da relocação quântica energética, né? Que é um método criado por mim, muito eficiente, que trabalha com geometria sagrada, que trabalha com luz, com informação, física quântica e sobretudo essa informação fora do planeta Terra, que isso fala da quarta dimensão. Não é a ciência só do planeta Terra, mas tem informação alienígena que fala sobre isso. Parece meio louco esse papo que eu falo para vocês, né? Mas você que acessa a Vibe Mundial sabe muito bem que existe algo muito maior entre o céu e a Terra e fora da Terra também. Então eu vou pedir para o Tomás por comercial aqui para você acessar meus contatos e aí eu já vou voltar a falar com vocês novamente. O pesquisador e professor Tony Hitchell, através de seus atendimentos de grande repercussão, baseados em física quântica, campos energéticos e análises frequenciais, pode fazer você viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar para seu despertar. Acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br. WhatsApp para agendamentos em todo o Brasil. São Paulo 11 9 47 22 99 80. Repetindo, 9 47 22 99 80. Bom, pessoal, anotaram os telefones? Então, por que você deve agendar um atendimento comigo? Primeiro, porque é um atendimento extremamente moderno, embora a concepção dele é antiga, ela é atual para os dias de hoje, que tem a ver com a física quântica, como eu falei, com geometria sagrada, luz, informação, cores e essa informação alienígena. E sobretudo esse atendimento ele faz realmente uma diferença muito grande, porque está ligado com a energia do seu coração, que tanto eu falava antigamente, as pessoas também tiravam sarro de mim, né? Ah, pô, energia do coração, professor, você não está sabendo falar a língua portuguesa. Na verdade, o coração é sentimento, é emoção do amor, né? E eu falava energia do amor, energia do coração, e as pessoas não entendiam. Hoje quase todo mundo fala, né? Que são os dois sentimentos, né? Que na verdade são duas energias que transformam as pessoas. O medo e o amor. Onde você está ligado? Então a relocação quântica energética traz essa energia do amor novamente para você, com uma ligação que tem a ver com o Sol. Que Sol que é esse? O Sol que emana lá de Sírius, não esse Sol que você vê. Esse Sol que você vê nada mais é um reflexo do Sol de Sírius, de onde vem a origem humana. Se você quer entender, acesse ali o meu canal no YouTube, veja os vídeos número 1, número 2, o número 7, o número 158, que são vídeos que falam muito claramente sobre essa questão da dominação que aconteceu com o homem e o que ele se afastou da fonte.
E hoje, como é importante ele estar conectado com essa fonte novamente. Então a relocação energética faz isso. É um trabalho que foi emanado por mim em 1984. E aos poucos fui trazendo isso para a humanidade, para as pessoas. E por que eu escolhi o Brasil? Simplesmente por isso, por o Brasil ser realmente a terra do novo povo, desse povo ariano, que não tem a ver com aquele povo que o Hitler falava. Ariano tem a ver com a evolução da raça humana, né? Tivemos lemurianos, tivemos o povo Atlantes e agora chegamos no povo ariano, que somos nós aqui. Tanto faz ser loiro, negro, ser indígena ou ser oriental, é o povo que está aqui no Brasil. E esse povo tem uma missão realmente de trazer esse despertar humano e ser a nova raça que vai estar aqui no planeta Terra. E olha que informação importante que eu estou te passando hoje. Mas você não consegue despertar, porque simplesmente você está sofrendo com seus traumas. Traumas positivos e negativos. E esse trabalho de relocação quântica energética traz essa clareza na sua mente. É incrível os resultados que as pessoas têm. Desde começar a pensar em como fazer algo diferente, que é cotidiano, até mesmo com sonhos maravilhosos que as pessoas têm. Ela lembra muito da infância, aqueles sonhos que as pessoas perderam, que ficou para trás. Então olha que sério isso para você. Então acesse ali meu material, você anotou aqui o contato e encerro o programa hoje com uma palavra muito bonita chamada honrara. Honrar a todos, bom final de semana e até o próximo Mistérios do Universo. Aguardo você. Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo. O pesquisador e professor Tony Hitchell, através de seus atendimentos, convida você a viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar. Para saber mais sobre o pesquisador e professor, acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br.